Hoje eu vou te explicar o que é a sombra na psicologia de Carl Jung. E diferente de muitos canais do YouTube por aí, o que eu vou fazer não é simplesmente dar uma definição de o que é sombra, mas eu vou efetivamente explicar o conceito de sombra e como ele se relaciona com a teoria completa do Jung e também para que esse conceito serve, qual é o propósito dele dentro da psicologia do Jung. Porque uma ideia sem uma aplicabilidade, sem uma relação direta com a própria realidade, é apenas palavra vazia. Então você tem que entender de fato quais são os fenômenos que são abarcados por esse conceito de sombra e o que ele está tentando explicar. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender é a formação do inconsciente e da sua consciência. Então, como as coisas se dão nesse sentido para o Jung? O que acontece é, quando você é apenas uma criança e você não tem grandes funções altamente desenvolvidas, você está simplesmente explorando o mundo e começando a construir a sua concepção do seu eu, você percebe em algum momento que você tem uma maior habilidade para desempenhar algumas funções do que para desempenhar outras. Então, por exemplo, se você é muito bom em matemática, você de repente percebe isso. De repente você vê que os seus professores ali no começo da escola estão te elogiando por isso. Você vê que os seus pais se orgulham por você conseguir resolver algum cálculo muito novo, por exemplo. Ou então, digamos, você é uma pessoa muito boa com outras pessoas, então em algum momento você percebe que você tem muita facilidade em fazer amigos ou algo do tipo. O que quer que seja, em algum momento você percebe que existe uma coisa que você sabe fazer melhor que outras. E não precisa necessariamente ser uma coisa específica, mas alguma coisa ou algum conjunto de funções você tem agregados ao redor do mesmo tema que justamente te possibilitam alguma coisa que os seus outros amigos, por exemplo, que não têm essa qualidade que você tem, não são capazes de fazer. Então, para o Jung, a infância e a adolescência são essencialmente um processo de seleção. São um processo de você perceber aquilo em que você é bom e ir cultivando essas coisas de uma forma como que natural. Já mais para frente, quando você vai passar para a esfera do trabalho e para a esfera em que outras pessoas já desenvolveram habilidades maiores, você também tem que desenvolver mais as suas habilidades. E é assim que você forma o que o Jung chama de persona. A persona é essencialmente a sua função social, o seu papel no mundo. É aquilo com que você consegue trabalhar, é a função que você consegue desempenhar no coletivo e ser responsável por isso. Então, a partir da formação da sua persona, você consegue um emprego. E aí, a partir dessa formação do seu emprego, você tem uma construção ainda maior da sua persona. Conforme você vai avançando na vida, você vai tendo concepções melhores sobre o que é o mundo, como encarar a realidade e sobre quem você é. Então, nesse processo, você tem que necessariamente separar dualidades. Então, vamos supor, por exemplo, que você adotou para sua vida uma atitude de benevolência. Você decidiu que será uma pessoa calma e sempre cheia de compaixão e caridade, uma pessoa dócil, por assim dizer. Isso pode ser feito conscientemente ou inconscientemente, e por bons motivos e por maus motivos. Mas se você adota essa perspectiva sobre o mundo e sobre si mesmo, então você necessariamente tem que excluir do seu comportamento tudo aquilo que não corresponde a isso. Então, quando você sentir uma raiva, por exemplo, muito grande por alguma coisa pequena, você vai tender a reprimir isso. Ou até mesmo, conforme a raiva se acumula e você reprime mais e mais ela, você vai tentar se fazer um sujeito ausente de raiva. Isso em maior ou menor grau. Então, no maior grau, por assim dizer, você tem um neurótico que tenta excluir da sua vida completamente algum fenômeno que é próprio da vida humana. Por outro lado, você tem casos normais de pessoas que simplesmente são perfeitamente saudáveis psiquicamente, que conseguem seguir a sua vida normalmente, não tem nenhum sintoma, não tem nada demais, e simplesmente seguem a sua vida excluindo dela aquilo que é desconfortável e interno. Então, a partir do momento que isso acontece e você seleciona a sua atitude para com o mundo e exclui tudo aquilo que lhe é contrário, você fez algo chamado repressão. A repressão é justamente quando você começa a empurrar para o inconsciente, ou seja, para o esquecimento ou para a não atitude, aqueles comportamentos que são indesejados, e a partir desse momento, esses comportamentos começam a ter uma carga própria de libido no inconsciente. Se você não sabe o que é libido, assista esse vídeo aqui no card, em algum lugar, e aqui na descrição. O link está aí nos dois, então pode clicar. Essa carga de libido representa justamente um interesse ou uma propensão àquela atividade. Mas como nós temos livre-arbítrio, é claro, você consegue reprimir essas coisas até certo ponto. E no momento em que você começa a reprimir essas coisas, elas se tornam mais intensas e começam a se misturar. É assim que tudo aquilo que é oposto à atitude do sujeito para com a vida, que ele mesmo decidiu, começa a se agregar
como se fosse em uma espécie de antipersonalidade. Então você tem ali a sua persona, você tem ali a sua concepção de eu, e isso tudo à luz da consciência e dos princípios pelos quais você escolheu viver. Até que, em algum momento, você percebe que você também é tudo aquilo que você rejeitou ser, mas que em algum momento brotou dentro do seu ser. E no momento em que isso acontece, você percebe que você tem não apenas luz, mas também uma sombra. E o Jung faz justamente uma analogia para a escolha desse termo, né? Ele surge justamente dessa analogia, que é de que todo corpo projeta uma sombra. Então você tem a psique e você tem a luz da consciência. E à luz da consciência, a psique também projeta uma sombra. É aí que nós temos essa sombra, essa parte oculta da nossa personalidade que é acessível apenas por meios indiretos e que representa justamente tudo aquilo que nós escolhemos não ser. Por isso mesmo, a sombra é extremamente desconfortável de se lidar. É uma coisa extremamente agoniante. Lidando com a sombra é um momento em que você percebe que tudo aquilo que você se admira por ter, que tudo aquilo que você escolheu ter e que você conseguiu formar como a sua atitude para com a vida, tem também o seu lado oposto. Você encontra o outro lado da moeda. Justamente por você ter montado a sua visão de mundo de acordo com os seus valores, tudo aquilo que não entrou no campo da consciência e pertence à sombra é o oposto disso. Por isso mesmo é uma coisa extremamente desagradável e desprazerosa de se lidar. Então, afinal, como a sombra age? Como ela dificulta a nossa vida? Qual é o problema da sombra? Essencialmente, o que acontece é que conforme você reprime ou se recusa a admitir que uma determinada parte de você faz parte de você, assim fazendo com que ela permaneça na sombra, você aumenta a carga de libido desta coisa. Porque quanto mais estímulos negados, maior a retenção daquele potencial de ação, por assim dizer. Se você não está entendendo nada do que eu estou falando, assiste o meu vídeo sobre libido que vai ficar tudo mais claro. Mas uma vez formada essa carga de libido e uma vez que ela seja forte o suficiente, basta apenas um pequeno deslize da consciência, uma pequena falta de atenção em algum momento crucial, ou você estar bêbado ou com sono, qualquer coisa que diminua a sua capacidade de autocontrole para que a sombra se manifeste. Então, é assim que surge aquilo que Freud chamou de ato falho. O ato falho é justamente o momento em que você expressa uma parte da sua psique que você não queria ter expressado naquele momento, mas que, por causa da sua distração ou falta de consciência sobre alguma coisa, você pode, por exemplo, estar bêbado ou estar cansado, e tudo isso diminui um pouco a capacidade de autocontrole, e aí, nesse estado, você deixa alguma coisa escapar. Então, por exemplo, você sem querer confessa que fez alguma coisa errada que você não queria ter confessado, mas que você sentia culpa por ter feito antes e sentiu uma vontade de se confessar, mas não se confessava justamente porque você tinha medo da represália. Então esse é um exemplo, por exemplo, em que um ato falho acontece evidenciando a sombra. Por outro lado, a sombra pode também formar complexos, na medida em que um conteúdo renegado à sombra novamente acumula libido, e acumulando libido relaciona sob o mesmo tom afetivo todas aquelas coisas, todos aqueles conteúdos da imaginação que faziam parte inicialmente da manifestação dessa libido. Então, por exemplo, determinado sujeito machucou um amigo seu e por isso você começou a ter muito medo desse sujeito, mas não querendo admitir isso, você vai lá e reprime o medo desse sujeito. Reprimindo esse medo, você reprime junto com isso a memória que despertou esse medo e todos os detalhes relacionados. E aí, justamente por isso, você tem um complexo, porque um complexo na psicologia junguiana é uma abreviação para complexo ideoafetivo. Ideo de ideia e afetivo de afeto. Você tem a ideia ou o conteúdo da imaginação, justamente essa memória, e por outro lado você tem o afeto, o medo. E na medida em que esse afeto é suficientemente reprimido juntamente com as ideias relacionadas a ele, daí justamente o complexo é reprimido, você forma então uma dissociação da personalidade. Ou seja, aquilo que antes era uma constatação do próprio eu, aquilo que inicialmente era uma percepção, claro, também afetiva, mas consciente, passa a se tornar algo inconsciente. E no momento em que isso é inconsciente, então, nesse sentido exclusivamente pessoal, do sentido de inconsciência, você pode dizer que é um complexo pertencente à sombra. Mas nem só com desgraça age a sombra, porque ela também é responsável por, de certa forma, equilibrar o ponto de vista da consciência. Como eu falei agora há pouco, você forma o seu ponto de vista consciente de uma maneira unilateral,
Ou seja, você escolhe princípios e não pode admitir uma contradição, porque a contradição é uma coisa insustentável, é uma coisa muito difícil de se manter na consciência, justamente porque ela é desconfortável e ela é um obstáculo para agir, porque você não consegue andar para frente e para trás ao mesmo tempo. O Michael Jackson consegue, mas você não é o Michael Jackson. Então, o que acontece é justamente que você forma um ponto de vista unilateral sobre as coisas, pelo menos em certa medida. Formando, então, esse ponto de vista unilateral, você deixa de lado tudo aquilo que não corresponde a esse princípio unilateral definido pela consciência. E justamente nesse processo é que a sombra, justamente por ter uma carga de libido, consegue passar determinadas mensagens do inconsciente para a consciência. Isso pode acontecer através de atos falhos, como a gente falou antes, mas também pode acontecer através, por exemplo, de sonhos. Então, você consegue, a partir de certas atitudes suas que você nem mesmo esperava, apesar de serem suas, se conhecer melhor, no sentido justamente de perceber que existem estados afetivos e memórias perdidas, ideias desconfortáveis e possíveis construções de uma visão de mundo que você não quer adotar surgindo dentro de você. E em fazendo isso, justamente você consegue equilibrar os dois pontos de vista. Então, se a gente for pro exemplo do cara com medo, por exemplo, a gente consegue ver um sujeito com medo de outro. E ele não quer admitir isso, digamos, porque ele tem uma concepção de que ele é muito forte. Ele é grandão, ele é um absoluto herói. Só que é claro que esse é um ponto de vista unilateral. E se ele for tomado ao extremo ou ao pé da letra, e não meramente como um estado emocional subjetivo que vai e vem, uma coisa equilibrada, o sujeito vai enlouquecer, porque ele não é um super-herói como nenhum ser humano é. E justamente por isso, ele pode acabar tomando uma atitude absurda. Ele pode acabar, por exemplo, tentando reagir a um assalto e tomando um tiro. Então, você vê claramente que essa é uma atitude não muito bem adaptada à realidade. E justamente por isso, esse medo reprimido do sujeito pode fazer muito bem a ele, porque se ele não reprimir todo o medo que ele tiver, ele muito provavelmente não vai reagir a um assalto na loucura, porque ele vai ser capaz de perceber que ele tem medo e considerar melhor as situações. Isso acontece na psique de diversas formas. Então, qualquer coisa que você consegue separar em opostos é sujeita a esse funcionamento da psique. Por isso, então, o inconsciente tem uma função reguladora. Ela consegue fazer um contrapeso ao ponto de vista consciente e dar informações e um contrapeso a essas atitudes talvez por demais unilaterais da consciência. E quanto mais unilateral for a posição da consciência, mais forte será a reação, justamente por causa da libido e das tensões da libido. Porque a libido funciona de acordo com regras da física também, ou é inspirada em certas regras da física. Sempre que energia for gasta sobre um corpo, uma quantidade igual de energia será liberada pela consequência desse gasto de energia. E se você não entendeu isso, novamente, veja o meu vídeo sobre libido, tá em algum lugar aí. Uma outra forma de manifestação da sombra é justamente através da criação, no sentido de que, como nós dissemos antes, uma outra manifestação da sombra se dá justamente na criação, porque algumas ideias não são fabricadas por nós, mas elas são surgidas de repente, e nós simplesmente percebemos que aquilo nos veio à cabeça. Na medida então que algo nos vem à cabeça, nós podemos suspeitar que esse algo já estava como que sendo maquinado dentro de nós, ou então fez uso de alguma percepção que nós tivemos e não lembrávamos, e de repente, no momento crítico, nós percebemos e unimos as coisas em uma ideia. No momento em que isso acontece, então, não por decisão da consciência, mas como algo vindo, como algo que simplesmente aparece no campo da consciência, nós podemos nos lembrar daquela questão que nós falamos de que o inconsciente é capaz de fundir os seus conteúdos. E na medida justamente em que a consciência é focal, ela é unilateral por excelência, ela é incapaz de tolerar contradições por demais evidentes por muito tempo, nós percebemos então que o inconsciente novamente é capaz de complementar a nossa visão do mundo justamente através de informações a que nós não tínhamos acesso, justamente por não estarmos direcionando o nosso foco para essas questões. Então, através da memória, é um exemplo, mas através também de percepções que inicialmente poderiam nem ser completamente esclarecidas, mas que em algum momento vem à consciência com uma clareza maior e com uma organização com outros conteúdos que poderiam ser tanto inconscientes quanto conscientes.
Mas afinal, como se assimila a sombra? Se você não quer ter uma neurose, então, em que o seu complexo é completamente dissociado da sua consciência, porque uma coisa a se notar, gente, é que um complexo não é uma coisa necessariamente patológica. Você não é necessariamente doente mental porque você tem um complexo, porque todo mundo tem complexos. Vamos lembrar que o complexo é simplesmente um afeto forte associado a algumas ideias. Então, o complexo pode ser perfeitamente consciente. Se nós voltarmos ao exemplo do sujeito com medo, por exemplo, ele pode não ter toda aquela visão de si mesmo como um herói, ele pode não ser doido e ele pode perfeitamente perceber que ele tem medo e diversos fatores influenciam o sujeito e fazem ele se lembrar de que ele tem esse medo. Ele consegue ser perfeitamente consciente disso. Então todo mundo tem complexos. O problema é quando você esquece que tem um complexo de tanto que você reprimiu ele. E então esse complexo começa a afetar a sua vida consciente de uma forma que você é incapaz de rastrear, de uma forma que você é incapaz de perceber de onde vêm os seus sentimentos e os seus pensamentos, de uma forma que você perde o contato com uma parte de si mesmo. Isso sim é uma neurose. Então, o tratamento para neurose é justamente você se conscientizar daquilo que foi perdido, daquilo que fez parte da consciência ou deveria fazer parte da consciência, mas não faz porque está tão afundado no inconsciente que deixou de ser acessível. Então, como você pode, por fim, integrar esses complexos e se conscientizar da sua sombra para que você consiga reformular a sua visão sobre você mesmo e o mundo de uma forma que ela seja menos unilateral e mais completa, mais capaz de abarcar a realidade ou de se relacionar com a realidade. E aí a gente tem justamente essas formas indiretas de acessar a sombra, como por exemplo os sonhos, como por exemplo os atos falhos, como por exemplo determinadas ações sintomáticas, que é outro conceito da psicologia, não vou entrar em detalhes aqui, mas essencialmente isso se dá por uma primeira etapa de conscientização, né, de percepção, também chamada de catarse, que eu expliquei lá no meu vídeo sobre o que é psicoterapia, tá aqui no card aí na descrição. E a partir do momento em que você percebe essa coisa através justamente de um sonho ou algo assim, então, por exemplo, voltamos ao caso do sujeito com medo do outro. A gente pode ter, por exemplo, um sonho em que um monstro persegue o sonhador e ele sente um medo absurdo, e aí ele acorda sentindo uma estranheza com aquilo, tipo, meu Deus, por que eu sonhei com aquilo? O que aconteceu? Da onde veio isso? E aí, conforme você vai procurando pelas associações que o sujeito faz com a imagem do sonho e justamente com a própria imagem do sonho, porque às vezes os sonhos se expressam de maneira bem clara, você consegue chegar na origem do complexo. E no momento em que você consegue chegar na origem do complexo, você consegue então perceber o que está acontecendo, qual foi a origem daquilo que causou um determinado estado desagradável das coisas, ou o que falta ao sujeito para que ele perca essa unilateralidade completa e consiga ter uma visão mais abrangente da realidade. No momento em que você chega a esse ponto, então, você tem duas possibilidades. Ou o sujeito se cura de uma forma mais ou menos automática, que é uma coisa que acontece de vez em quando, ou então não resolve nada e você ainda precisa de uma forma de tratamento. Essa forma de tratamento posterior, então, é a segunda etapa da psicoterapia, em que o sujeito pode começar a expandir aquela imagem do sonho, e então pensar mais além sobre essa questão despertada pela análise, por exemplo, do sonho. Existem outras formas de chegar a isso, mas eu estou usando aqui o sonho como um exemplo. Então, através do sonho, a gente consegue expandir a imagem desse monstro. Então, o que é esse monstro? Que outras sensações isso trouxe? Qual era o contexto em que o monstro estava inserido no sonho? Ou então, se a gente voltar para a vida real, aquela pessoa de quem o sujeito ou o sonhador tinha medo, em que contexto isso aconteceu? Qual foi aquela coisa que deixou o sujeito bravo e o levou a bater no amigo do sonhador? E que imagens isso traz à tona? Que ideias isso traz à tona? Aonde isso impacta na visão de mundo do sonhador. E é justamente a partir dessa análise mais aprofundada e da revisão da cosmovisão do sujeito que a gente consegue passar por essa etapa chamada o esclarecimento. Então, através desse esclarecimento, pode haver uma transformação na forma de ver o mundo do sonhador. E a partir desse momento, é possível que haja uma resolução mais ou menos completa do problema. Pode ser que o sujeito consiga revisar a sua cosmovisão e o resto todo se organiza mais ou menos automaticamente, no sentido de que não é necessário uma grande análise para isso.
e o sujeito consegue lidar com tudo sozinho, mas pode acontecer também que ele não consiga aplicar as conclusões dele. Pode ser que ele não consiga agir no mundo da forma como foi concluído que ele deveria a partir dessa transformação na visão de mundo dele. E na medida em que isso acontece e uma ideia não se torna ação, ela não se perpetua na vida do sujeito. E eventualmente ele esquece daquilo e tudo volta a ser como era antes. Nada mudou. Então aqui existe uma terceira etapa da psicoterapia, que é a educação para o ser social, no sentido de adaptação do comportamento para que o sujeito consiga aplicar essa mudança desejada na realidade. Isso se faz de maneiras muito mais práticas e específicas de acordo com o caso, que são detalhes que eu não quero entrar em profundo aqui. Mas a partir do momento que ocorre, então, essa educação para o ser social e o sujeito começa a transformar o seu comportamento, outras influências externas, juntamente com ampliações da ideia original, conseguem também transformar a cosmovisão do sujeito em um nível mais profundo. Essencialmente, é assim que se assimila a sombra. Essas são as etapas pelas quais ela se transforma dentro da cosmovisão do sujeito e é, na verdade, assimilada e transformada em parte do eu do sujeito. É claro que a psique humana é uma coisa muito complexa. Isso por si só não é uma coisa fácil de fazer, eu simplifiquei aqui com termos muito simples e com um caso bastante direto, mas existem tanto complicações internas a esse processo quanto complicações posteriores. Porque para o Jung, no momento em que você começa a cavar muito fundo na sombra, acontece que surgem imagens e questões muito mais amplas, muito mais intensas e muito mais complicadas, porque elas tocam nos chamados arquétipos. E aí você entra na esfera do inconsciente coletivo e do problema da ânima, que é uma coisa muito mais complicada e eu não vou abordar isso aqui porque esse vídeo é simplesmente sobre a sombra. Mas essencialmente é isso. Dando uma breve recapitulada aqui, a sombra é justamente sempre o oposto da atitude da consciência, enquanto ainda sendo alguma coisa que pertence ao próprio sujeito. Não é uma coisa simplesmente existente no mundo e na realidade, mas uma coisa que faz parte ativa da psique do sujeito, mas que foi negada por ele. E para confirmar que algo faz parte da sombra, é óbvio que é necessária uma confirmação e todo um exame posterior. É uma coisa que exige análise de fato. E aí, para isso, a gente tem métodos de análise, mas é uma coisa também mais complicada que eu pretendo abordar em outros vídeos. Formada, então, a consciência unilateral e, por consequência, também a sombra, complementando a unilateralidade da consciência, a gente tem aí uma função compensadora do inconsciente. Na medida em que o sujeito não escuta essa função compensadora e persiste na sua unilateralidade, ele pode se tornar neurótico. Na medida em que ele escuta, ele consegue assimilar a sombra e crescer pessoalmente com isso. Então é isso, eu recomendo novamente o meu vídeo sobre a libido e o meu vídeo sobre o que é psicoterapia, os dois estão na descrição e nos cards. E eu gostaria de fazer mais um adendo. E se você quer estudar mais aprofundadamente sobre esse tema, eu recomendo 3 livros introdutórios aqui para ler Jung. Um é o A Prática da Psicoterapia, em que ele explica justamente a concepção dele da psicologia analítica. Ele dá uma ideia do status questiones, né, do estado da questão, da discussão da psicologia na época dele. Então ele te dá toda uma base prévia para que você entenda Jung com mais clareza, e ele também explica para ele quais são os objetivos e os métodos principais da psicoterapia. E aí a gente tem também aqui o volume 7 das obras completas, esses 2 livros aqui, o Eu e o Inconsciente e o Psicologia do Inconsciente. Esse aqui, depois esse aqui. E nesses livros aqui, o que ele faz é essencialmente apresentar alguns conceitos, a sombra, por exemplo, mas também persona, ânima, tipos psicológicos, introversão, extroversão e muitos outros conceitos bastante importantes do Jung, e começa a formar o sistema dele da própria psicologia analítica. Então isso aqui é o básico sobre psicologia analítica. Isso aqui é o que você tem que saber primeiro, antes de tudo, se você quer estudar psicologia analítica. Se você não se preocupa com isso, pode ficar tranquilo que eu explico os conceitos muito bem aqui nos meus vídeos, então você pode me assistir e você não vai virar um grande junguiano, mas você vai aprender alguma coisa. Um outro pequeno adendo que eu gostaria de fazer aqui é que você pode falar comigo, você pode doar para mim e você pode comprar vídeos. Você pode falar comigo e negociar comigo, e aí você me paga e eu faço um vídeo como você quiser. Então, para isso, você pode me chamar no Telegram, @kerbs com 2 S's,
ou no Discord, @kerbs, com S só, ou então no meu e-mail, psicologiacosmovisão@gmail.com, que também é a chave Pix, caso você queira doar para mim. Então, é isso, um forte abraço e tchau.